Oficina Quem Decide Sou Eu. Empoderamento através da moda. Lara Souto, mulher negra de cabelos escuros, cacheados e longos. Está com as unhas e o batom vermelho. Blusa felpuda com listras horizontais laranja, vermelha, amarela, verde, azul e roxa. Tem uma aliança na mão esquerda. Está sentada em um sofá bege com almofadas vermelhas. Vocês? Primeiro eu queria desejar as boas-vindas para você que está acompanhando o Panorama de Criação Inclusiva, promovido pelo Centro Cultural São Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar e para vocês me conhecerem um pouquinho mais e especialmente para que a gente possa ampliar os nossos debates e refletir um pouco mais sobre pessoas com deficiência, no caso, pessoas com deficiência visual e moda inclusiva, como que a gente vive tudo isso. Meu nome é Lara Souto e eu tenho deficiência visual porque eu nasci prematura, então eu tenho baixa visão. No olho direito eu não tenho nenhum resíduo e do esquerdo eu tenho um resíduo pequenininho. E sempre que eu vou me apresentar, eu gosto também de aproveitar e já ir me ajeitando, né? Para que também esse momento nosso fique mais dinâmico. Então, enquanto eu estiver conversando com vocês, eu acho que eu já vou começar aqui a me maquiar para também ficar mais bonita no vídeo, não é mesmo? Então, não vou fazer nada muito elaborado, até porque eu não sei tanto, mas eu acredito que um pouco dessa minha relação com a moda e como eu quero me colocar nas coisas que eu vou fazer também tem a ver com maquiagem. Quando a gente é criança, qualquer pessoa, é muito comum que a mãe, né, que um adulto seja responsável pelas roupas que a gente vai usar. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai, de alguma forma, tendo essa autonomia. Mas no caso de pessoas com deficiência visual, nem sempre as coisas acontecem desse jeito, né? E comigo não foi diferente. Então, por muito tempo, eu fiquei dependendo da minha mãe. Não só para as roupas, mas também para maquiagem. Então, quando eu já estava uma mocinha grande, vamos dizer assim, com mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu percebi que eu queria aprender a me maquiar. Lara coloca um BB cream numa esponja. Por quê? Porque todo mundo se maquiava, por que eu também não podia aprender? Mas como é que eu ia fazer isso? Ela passa a esponja né? pelo rosto. E aí eu peguei e quis aprender. Então eu fiz um monte desses cursinhos de automaquiagem de loja de cosméticos, sabe? Muitos, uns 4. Acompanhei muitos vídeos na internet para entender. Eu não sabia o que era côncavo, o que era essas partes do nosso rosto. Eu nem conhecia os nomes, né? Então eu precisei treinar muito para me familiarizar e ter autonomia. Porque o que eu sempre pensei é que se eu fosse para um lugar sem usar maquiagem nenhuma, não é porque eu não sabia fazer, mas sim porque de repente eu não queria. Claro que de repente se eu for madrinha de um casamento, eu acho que, né, você pode contar com a ajuda de um profissional. Mas para o dia a dia, para ir trabalhar, para ir num aniversário, um evento mais corriqueiro, ou até para um casamento só como convidada, seria muito legal eu ter essa autonomia. Então eu fui aprender mesmo como é que eu podia fazer. Sobre a mesa, diversos produtos de maquiagem. E treinei muito, errei bastante, pedia sempre opinião, perguntava para as pessoas, ficou bom? Como um olho meu é diferente do outro, né, anatomicamente, então a maquiagem também acabava sendo um desafio, né, passar sombra. Eu não sou tão boa, por exemplo, nos esfumados e mistura de sombra, mas eu queria saber um pouco, assim, né, o mínimo para dar um tapa na peruca. Ela tateia os produtos. Então eu fui mais ou menos treinando e aprendendo, e isso para mim era super importante, né? E porque eu queria me sentir melhor, eu queria me sentir mais bonita, e a gente também pega um espelhinho. Apesar de as pessoas com deficiência visual não enxergarem, todo mundo quer ser elogiado quando você chega no lugar e fala, nossa, sua roupa tá bonita, ou como sua maquiagem tá elegante, ou qualquer outra coisa assim. Acho que existe também, todo ser humano quer sim uma espécie de aprovação. De alguma forma você quer estar causando boa impressão em quem tá te vendo. Porque apesar de as pessoas com deficiência visual não enxergarem, o mundo todo enxerga, né? E o mundo tá muito pautado nessa coisa da Lara visão. passa um pincel nas bochechas então, e no queixo. A gente não pode também deixar isso de lado, não é mesmo?
Talvez algumas pessoas tenham curiosidade, né, em como escolher. As maquiagens, no geral, elas têm formato, né? Alguns, derrubei tudo, mas assim, os produtos em si, eles têm formatos diferentes e isso ajuda a gente a encontrar aquilo que a gente quer. Então, por aqui, as coisas funcionam mais ou menos desse jeito. Eu ia passar o rímel, mas me lembrei que eu vou passar o lápis. Porque o lápis ajuda a abrir o olho. E como o meu olho ele é pequenininho, eu acho que é importante tentar abrir um pouco mais, né? Para conseguir esse efeito. Aqui. Às vezes eu me atrapalho, ainda mais que, né? Tô fazendo maquiagem num lugar um pouquinho diferente do que eu faço sempre. E os meus produtos estão um pouco mais espalhados. Lara mas, passa o lápis nas pálpebras perto dos cílios. A gente vai levando. Podia ter passado uma sombrinha, né? Vamos ver. Eu gosto muito dessa sombrinha que é rosa. Cadê o meu pincel? Esse aqui. Ela passa o pincel em uma paleta e o passa nas pálpebras. Porque eu acho que ele vai meio bem assim e também, né? Não é nada. Não preciso de nada tão. E aí eu sempre gosto de perguntar. Ficou bom? Às vezes eu faço uma selfie, mando para minha irmã, para as minhas primas, para alguma amiga em quem eu confie, quando eu tô sozinha, né? Eu também não quero sair igual com né, uma coisa muito diferente da outra. Tem que estar mais. Eu tô em dúvida se esse lápis ficou bom, porque eu passei a sombra por cima, mas eu espero que sim. Por último, na parte do olho, rímel. E agora que a gente tá usando tanta máscara, né? Acho que poder usar legal essa coisa do olho é uma alternativa interessante. Acho que a gente vai usar muito mais maquiagem para os olhos do que para o rosto, propriamente. Passa o rímel nos cílios. E o rímel foi uma coisa que demorou bastante para eu conseguir fazer com tranquilidade, mas depois deu tudo certo. Depois de muito treino. Às vezes eu borro um pouco nos cílios inferiores e aí eu acabo nem passando quando eu tô com pressa. Aqui eu não vou passar porque eu tô meio envergonhada, né? Pode ser que eu borre. Mas eu acho que só os de cima já vai ser o suficiente. E acho que por último o batom, que é na verdade o mesmo que eu já tava. Onde é que ele foi parar no meio de tudo isso? Não. Vocês ouvem todo esse barulho que eu tô fazendo? Aqui. Lara passa um batom vermelho sobre os lábios carnudos. Esfrega um lábio no outro. Ficou bom? E sorri. Então, mostrei um pouquinho, né, de como eu faço a maquiagem, até pra gente começar a ter essa conversa, pra vocês irem me conhecendo mais. Porque, de alguma forma, acho que tudo começou com a maquiagem. A maquiagem foi, talvez, uma coisa que despertou, assim, esse meu desejo de estar mais por dentro do que todo mundo, né, também estava, as pessoas da minha idade estavam fazendo, né? Então, eu entendo que a maquiagem talvez tenha sido a primeira coisa que me levou a refletir sobre isso. Acontece, assim, aí tem alguns pontos, eu falo que na vida a gente tem esses pontos, assim, de virada mesmo, né? Eu, mais ou menos em 2014, assim, eu emagreci bastante e nenhuma roupa mais cabia direito em mim. Todas estavam muito largas e eu não tinha muita noção do que, se eu tinha que comprar roupas novas, quais roupas eu deveria comprar. Porque tudo tava... As roupas que eu usava, no geral, eram escolhidas pela minha mãe. No geral, assim, quase sempre. Eu diria que 95% de qualquer lugar importante que eu fosse, qualquer coisa importante que eu fosse fazer, tanto as roupas eram compradas, quanto se eu fosse para um lugar, quem escolhia era minha mãe. E acontecia algumas vezes de eu escolher determinadas roupas e a minha mãe falava assim, Lara, não vai com essa roupa. Por quê? Ah, mãe, mas eu quero ir com essa.
Lara, mas eu tô vendo. E esse argumento, para uma pessoa que tem deficiência visual, ele é muito forte. E eu não tinha muito o que falar, a não ser ceder ao que ela achava que estava adequado para mim. E eu acho que a partir dessa percepção de que as roupas que eu usava estavam. Que o meu estilo estava sendo terceirizado pelo que a minha mãe achava que era o mais bonito para eu usar, isso começou a me incomodar, juntando com o fato de que eu realmente precisava de roupas novas, porque eu saí, sei lá, de um manequim 42 para o 38 e eu realmente precisava comprar roupas. Foto de Lara de blusa branca, Aí jaqueta uma jeans e amiga calça minha preta. que é cega, ela me falou: Lara, eu fiz consultoria de imagem, eu fiz consultoria de estilo e me ajudou muito, porque eu também tinha muita dificuldade. Foi aí que eu fui percebendo que, e essa eu acho que é a importância da gente também estar com os nossos pares, né? Que às vezes outras pessoas na mesma condição que você também vivenciam esse tipo de dificuldade. Só que essa minha amiga morava no Rio. Eu falei, não. Aí fui pra internet e falei, preciso achar um profissional. E eu lembro muito que estava perto do meu aniversário. Eu falei, eu vou me dar de presente essa consultoria de imagem, essa consultoria de estilo, porque eu preciso aprender. Até ali eu não sabia nada, eu não sabia que tinha essa coisa dos formatos de corpos e que determinadas roupas podiam favorecer ou não o meu formato de corpo, ou, né, esconder, né, fazer esses truques visuais, porque, de novo, os truques, eles são visuais. E para quem não tem visão, isso fica muito abstrato. Combinação de cores, eu não tinha, sem noção nenhuma, não que hoje eu seja uma expert, mas eu acho que eu tenho um pouco mais de segurança. Porque, assim, se dependesse, se fosse antes, eu talvez escolhesse uma única cor ou usasse sempre só roupas neutras, né? E aí, o mais interessante é que é um pouco uma espécie de reação em cadeia. Porque depois que eu aprendi a me maquiar, depois que eu aprendi essa coisa do vestir, aí eu comecei a ver, e aí vocês vão ver nas fotos. 3 fotos de Lara de cabelos que lisos. aquele cabelo de escova progressiva já não era o meu. Não tinha, não era aquilo que eu sou de verdade. Então, se eu também estava buscando essa essência, aquele cabelo já não era o que eu queria mostrar, o que eu realmente era. E como eu vi que eu podia escolher as minhas roupas, eu também podia deixar o meu cabelo natural. E aí vem um processo de transição capilar e de pensar uma série de outras coisas, assim. Então, o mais interessante é que tudo isso é um caminho sem volta, é uma busca, um autoconhecimento que você vai buscando ali e que, de fato, te transforma para aquilo que você realmente é. Então, foi a partir dessa movimentação toda, porque eu considero que tem a ver com um movimento mesmo de mudança, que eu passei por transição capilar e foi depois disso também que eu comecei a conhecer quem hoje é o meu marido. Então, você vibra diferente. Eu sentia que com as roupas, com toda essa mudança, eu estava vibrando diferente e que com certeza isso fazia com que as pessoas se aproximassem mais de mim. E assim, juro, parece que é mentira, mas não é. A moça que me ajudou conta que isso é muito comum. E quando as pessoas começam a realmente encontrar o seu estilo e exteriorizar isso, né, por meio das roupas, elas começam a vibrar diferente e começam a atrair pessoas diferentes. E eu tenho certeza que isso aconteceu na minha vida também. Imagem de Lara em preto e branco e desfocada. Parece que a câmera, que ela nasceu pra câmera, a câmera Imagem colorida. Bom, vou comentar um pouquinho mais de como foi esse processo da consultoria de estilo. Na verdade, a moça que me ajudou, a Mayra, é Mayra Freire, o nome dela. Ela foi lá na minha casa. Na verdade, a gente teve 4 ou 5 encontros. Então, teve um encontro em que a gente foi se conhecer. E só nessa ideia de se conhecer, ela fez algumas medidas lá do meu corpo e comentou sobre o meu formato de corpo, comentou um pouquinho sobre a coisa do peso, né, das peças, das composições, como era possível orquestrar, né, os pesos, que tem a ver, sim, com tecido, com acessório que você quer usar. Aí teve um encontro em que ela quis me conhecer mais
né? E entender como era a minha rotina, entender também um pouco mais sobre os meus anseios, as minhas inseguranças, né? Então eu falava, por exemplo, que para mim a coisa das cores era muito desafiadora, né? Eu não tinha segurança para usar uma roupa estampada, por exemplo, porque eu achava, dependendo da estampa, que aquilo ia ficar brega ou que aquilo ia me envelhecer. E foi nesse encontro que ela me explicou um pouco dos estilos, né? O romântico, o étnico, clássico. Essa nomenclatura toda que, na verdade, eu nem sabia que existia e que também imagino que para as pessoas sem deficiência são coisas muito intuitivas, né? Sem deficiência que não são do mundo da moda propriamente, né? São pessoas que não vivenciam isso, elas simplesmente se vestem, né? Mas entender um pouco que o nosso estilo ele pode ser um mix de alguns estilos foi interessante também. Ninguém é 100% estilo romântico, ninguém é 100% estilo moderno. E conforme ela foi me explicando tudo isso, eu fui falando, então meu leque de possibilidades ele é maior do que eu pensava. Não é porque eu conheço esses estilos que eu sou obrigada a me ater a um só. Que é a mesma coisa que uma personalidade, né? Ninguém é 100% só uma coisa ou outra. A gente é plural. E compor um estilo pode ser feito de uma forma muito plural também. Então ela foi me ensinando tudo isso e os nossos encontros, no geral, se eu não me engano, eles eram semanais. E eu passava a semana inteira tentando, de alguma forma, colocar em prática aquelas coisas que eu ia aprendendo e sabendo que, por mais que eu estivesse numa fase muito intensa de aprendizado mesmo, que aquilo ia ser uma coisa para a vida. Então eu ia passar a vida inteira precisando aprender e entender isso melhor. E aí Lara tateia uma regata azul marinho de foi costas uma fase rendadas. que me inquietou muito também. Porque por mais que eu quisesse, né, ousar, escolher, ir comprar uma coisa ou outra, eu também me sentia um pouco amedrontada, eu também me sentia um pouco insegura. Então, sabe aquela coisa que você fica patinando um pouco com a novidade e com essa coisa da Lara antes e da Lara durante e depois, né? Que eu acho também que é muito normal, eu imagino, porque não é fácil. Você sai de um universo de saber muito pouco para de repente a sua cabeça explode, né? Cheia de informação e que de alguma forma você sente que precisa colocar em prática, né? Então eu lembro que eu ficava assim, eu ficava ansiosa para a hora da Mayra chegar e a gente fazer o que tinha que fazer. Mas conforme ela ia me explicando, eu falava, gente, eu não vou entender isso. Aí eu lembro do círculo cromático, ou até hoje eu não sei direito quais são as cores complementares, eu fico até hoje meio atrapalhada, mas aquilo ali me dava um. Ai, me deixava com o coração assim acelerado, taquicardia. E aí a gente teve alguns encontros e eu lembro que o último encontro era coisa de ir pro armário com as roupas que eu tinha e montar e compor looks. E não era um encontro que ia ter uma semana de intervalo, ia ter um tempo maior entre um encontro e outro. Acho que muito para eu tentar internalizar também tudo aquilo, né? E ela era muito legal, que ela me deixou muito à vontade. Olha, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar selfie. E assim, essa coisa da selfie, para quem tem deficiência visual, não é uma coisa normal. A gente sabe que no Instagram tá todo mundo postando suas selfies, mas não é comum você ficar se fotografando o tempo todo, porque a fotografia não faz parte de algo que não é tão presente na vida das pessoas cegas e com baixa visão. Isso é um fato. Então, até ir pro espelho e fazer uma selfie, para mim era desafiador. Porque eu não sabia se eu estava fazendo um bom enquadramento, se eu estava mostrando tudo que eu precisava mostrar, tipo, do sapato até a cabeça, né, dos pés à cabeça. Então, tudo isso me preocupava de alguma forma, me deixava com o pé atrás, insegura mesmo, né? Mas
Ainda assim eu fui, porque desafio é isso, você só tem uma alternativa com o desafio, enfrentar. E foi um pouco, é assim que eu costumo levar as coisas, né? E, bom, já que tá aí, vamos resolver. E já que eu entendia que aquilo era um presente que eu tava me dando, eu falei, não, vamos usar esse presente aí da melhor forma possível. Então a gente teve o dia que ela foi lá, a gente passou um tempo. Ah, ela fez também a história da paleta de cores, né? Que você vai para uma luz natural e testa as cores. Honestamente, eu nem lembro mais qual é a minha. Mas ela me explicou, né, que determinadas cores te apagavam mais ou te iluminavam mais, te envelheciam mais, enfim. Aí no dia de montar os looks, assim, foi muito engraçado, porque as roupas eram minhas e ela me apresentou possibilidades que eu jamais imaginaria. Então, põe essa blusa por dentro, usa esse lenço assim, usa esse lenço assado, coloca esse chapéu, imagina, eu de chapéu, acho que até hoje eu não uso, mas vestir aquilo daquele jeito me mostrou que o céu era o limite, na verdade, que eu podia ou não me limitar, mas que essa escolha agora era minha, né? Eu vou querer ficar com opções muito reduzidas ou eu vou querer ampliar, né? Então, hoje, assim, as fotos que tem desse dia, pra mim não tem nada a ver comigo, mas me mostram que foi ali que eu pude, de fato, experimentar possibilidades, né? Experimentar looks, experimentar composições. E o mais maluco, né? Com as roupas que eu tinha ali. Eu não fui pra uma loja. Eram roupas que eu tinha e que eu nunca tinha tentado daquela forma. Então, aquilo de novo mexeu muito comigo. E naquele dia ela falou: olha, Lara, de tudo que eu tô vendo aqui, talvez você precise de algumas peças que são básicas, que de repente estão faltando, ou talvez valha a pena você investir em cintos. Então eu também saí daquele último, aspas, encontro, porque no fim nem foi o último, mas com algumas tarefas. E tarefa para mim é um negócio que eu também sinto que eu preciso cumprir, né? Então eu fui correr atrás um pouco de alguns acessórios e eu sempre ficava pensando, e depois ela me chamou para conversar, para tomar um café e conhecer um colega dela lá, e a gente ficou falando, né, sobre que nem um produto, que é o mesmo produto, mas que tá com a embalagem nova, eu me sentia daquele jeito. Eu me sentia essencialmente a mesma pessoa, mas com uma outra embalagem. E em poucas semanas, assim, as pessoas comentavam muito. Nossa, que camisa linda! Nossa, como você tá bonita! Nossa, seu estilo! Na rua, como a gente pede ajuda o tempo inteiro para as pessoas, né? Nossa, as pessoas na rua, os estranhos, além das pessoas que já me conheciam, comentavam dessa, né, de que eu tava bem, de que eu tava, sei lá, que a roupa que eu tava usando era bonita, mas as pessoas estranhas também comentavam. Outro dia, esse foi agora, eu fui comprar uma camisa pro meu marido e aí ele falou assim: você é estilosa, então eu vou te ajudar a escolher uma camisa estilosa pro seu marido também. Então é interessante quando pessoas que nem sabem da sua trajetória, de tudo que você caminhou para chegar ali, reconhecem que existe uma forma única ali, né? Que uma forma muito minha de me expressar, né? E eu não tinha a menor noção de que isso era possível e eu não achava que eu seria capaz de construir isso. E no entanto, eu fui. E isso para mim é muito gratificante. Isso para mim é muito gratificante. E eu, de verdade, desejo que todas as pessoas que se sentem inseguras tivessem esse tipo de oportunidade, se permitissem isso, porque é um presente você poder ter tranquilidade para se colocar no mundo, fazer as suas próprias escolhas e se sentir seguro com isso. O que, na verdade, é o mais importante de tudo isso que a gente está conversando aqui, de que eu estou tentando comentar com vocês que estão aí me assistindo, é que a moda ela é uma ferramenta, ela é um recurso que a gente tem para escolher aquilo que a gente quer vestir, como a gente quer se vestir, mas que a decisão é sempre nossa. Então, quem vai decidir o que é melhor para você é você.
chega de deixar isso na mão de revistas, de blogueiras. A gente tem que se apropriar disso e mostrar para o mundo aquilo que a gente quer mostrar, não o que as pessoas querem Lara ver. tateia uma calça bege. Quando eu comecei a me aventurar mais pelo mundo da moda, né, e acabei me aproximando de algumas pessoas que falam sobre moda inclusiva, pintaram alguns convites para conversar com alunos de moda, né, no IED, por exemplo. Então eu fui falar com algumas meninas que estavam estudando um pouco mais sobre isso, e também a possibilidade de participar de desfiles. Foto de Lara com blusa vermelha, modelo. saia longa branca com estampas no barrado e chale laranja Então, claro. Está com os cabelos teve presos, óculos no escuros e segura uma desfile, bengala no dobrável. 10º concurso de moda inclusiva, eu desfilei com uma roupa que foi feita pela Roberta Navarras. E depois a Juliana Macari, acho que é Macari o sobrenome dela, fez no TCC dela uma coleção, né, de roupas que pessoas com deficiência visual poderiam usar, então com uma preocupação de textura, e aí também participei desse desfile dela aí, que foi o trabalho que ela fez como TCC. E de novo, para mim eu estava diante de uma oportunidade muito diferente, mas que era usar a roupa, né? Nas duas situações era essa ideia de colocar uma roupa e ir lá e desfilar mesmo, né? Então, o da Roberta foi muito interessante porque tinha um recurso nas peças, e para eu mostrar eu não ia conseguir me sentir à vontade, assim, para mostrar o sensor lá que ela criou. E aí colocaram um puff no meio da passarela e eu sentei lá e mostrei o que eu tinha que mostrar. Então isso foi muito diferente, chamou muita atenção das pessoas. E no caso do desfile da Juliana, tinha outras meninas com deficiência visual também. E ela deixou a gente muito à vontade, caso a gente quisesse usar ou não a bengala. Se eu não me engano, acho que no fim a maioria das pessoas acabou preferindo usar, né, por se sentirem mais seguras, já que o desfile, né, era à noite, já estava escuro. E a gente ensaiou um pouco, nas duas situações. A gente teve uma espécie de ensaio para se familiarizar com o espaço. E foi muito legal, é muito diferente, é muito divertido fazer isso. Tem um momentinho também que você vai ser maquiada, vão fazer um penteado, isso é muito legal. Eu gosto. Mas acho que, sobretudo, também é bacana por poder dizer que esse também pode ser o nosso lugar, né? A passarela também pode ser o lugar de uma pessoa com deficiência, seja visual, seja deficiência física, não importa, né? Entender que nós podemos estar nos lugares que a gente quiser, ou nos lugares que estiverem abertos pra gente, é muito gostoso, é muito bom saber que o espaço da moda também pode ser nosso. E as conversas mesmo, né, com o pessoal do IED, né, esses eventos desse tipo, eles são muito interessantes, porque às vezes a gente chama atenção para um assunto que normalmente as pessoas acabam não pensando tanto, muito por conta da invisibilidade mesmo, né, da pessoa com deficiência. Então, ir lá e de alguma forma alertar esses alunos, essas pessoas em formação, é muito importante, porque de repente lá na frente essa pessoa está no mercado e lembra, né, dessa experiência, e lembra desses bate-papos e de tudo que a gente conversou. Então eu gosto muito de poder conversar com as pessoas sem deficiência, para que elas tenham a oportunidade de conhecer outras histórias, né? Outras histórias, outros corpos, outras experiências. Acho que vale muito a Lara pena. tateia regata de Eu renda. acabei me envolvendo um pouco mais nesse tema, que é moda inclusiva, por toda essa história, essa trajetória. Então eu tive oportunidade de conversar com alguns alunos até sobre contar um pouco da minha história, compartilhar um pouco isso. E aí existem muitas curiosidades que as pessoas trazem, e eu trouxe algumas coisas pra gente conversar, porque se é curiosidade de muitas pessoas, pode ser de vocês também, né?
Então, no geral, as pessoas falam, sobretudo quem é da área da moda, fala, como são as suas roupas? As suas roupas têm algum tipo de adaptação? Você usa etiqueta com QR Code, né? E, na verdade, eu não tenho nenhuma peça com algum tipo de adaptação nessa direção, né? No sentido de que eu não tenho peças que foram feitas especificamente para pessoas com deficiência visual. Na verdade, acho que poucas pessoas têm. Normalmente, quem produz, e às vezes um ou outro, né? Quem desfilou, quem ganhou em algum evento, em alguma ação específica. Mas, de verdade, eu não tenho. Então, eu, né, eu acredito em que poucas pessoas realmente têm esse tipo de recurso, né, nas roupas que compram. Então, as minhas roupas, elas são Ela pega uma comuns. roupa. Claro que elas apresentam, né, às vezes algum tecido com uma textura que me ajudam muito na identificação. Então, por exemplo, sei lá, essa regatinha, então a frente dela é de algodão e atrás ela é rendada. Regata azul marinho. Né? Tem essa renda. Então ela me ajuda e, né, dá um pouco essa ideia do toque, né? Que é uma blusa que tem 2 tipos de tecido, né? E que eu acho bem bonita, inclusive. Eu gosto muito de usar, ela é fresquinha. Ela pega a calça bege. Tem, por exemplo, essa calça aqui de um tecido bem molinho, que ela é arrumadinha, assim, se eu precisar ir trabalhar alguma coisa, mas ela também me dá bastante oportunidade de movimento, assim, né? Então, como eu uso muito metrô, tô sempre andando pra lá e pra cá, essa calça, pra mim, assim, é uma alternativa boa. A própria blusa que eu tô usando, Ela né? toca nas Ela mangas tem da blusa. toque todo diferente, além do tema Pride, que é um tema que bem ou mal tá aparecendo aqui, né, no nosso panorama. Então ela também tem, né, um toque diferente, que eu acho bem fofinho, inclusive eu gosto. Então, existe também essa noção de que as possibilidades também podem estar relacionadas ao toque, não só ao visual. Mas acho que nem sempre, né? Não dá pra gente garantir que o nosso armário inteiro vai ter texturas diferenciadas. Então, algumas coisas vão ser meio arbitrárias. Você vai ter que entender que é aquilo, que, né, tal detalhe é para tal roupa e não tem muito jeito. Algumas pessoas, de repente, quando precisam de ajuda, vão usar os aplicativos, né? Sei lá, o Be My Eyes, ou fazer os FaceTimes, né? As chamadas de vídeo com alguém, né? Se de repente está com algum tipo de dúvida. Mas eu creio que, no geral, as pessoas acabam conduzindo dessa forma. Um elemento que eu considero importante, inclusive porque esse panorama está acontecendo virtualmente, é falar da importância da acessibilidade digital. Tanto nos conteúdos que as pessoas podem consumir, quanto nas marcas que estão pretendendo vender os seus produtos, né, internet afora. E isso faz muita diferença para que a pessoa com deficiência se sinta, de fato, parte desse mundo também, né? Então, super... Quando eu comecei a contar a minha história, eu falei que eu vi muitos vídeos de maquiagem, que aquilo me ensinou coisas. Eles não eram conteúdos acessíveis e as pessoas com deficiência estão tentando acessar esses conteúdos. É muito importante que os produtores de conteúdo entendam que uma pessoa com deficiência pode ser espectadora dela, pode ser quem vai indicar o conteúdo dela para outras pessoas também. Então, é muito importante a gente pensar nessa conscientização, sem contar nas próprias marcas entenderem que nós também podemos ser consumidores, né? Do mesmo jeito que existe o tal do pink money, não é mesmo? Ou o fato de que, de repente, a indústria dos cosméticos começou a prestar mais atenção para o cabelo crespo, né? Para o cabelo cacheado, para outras formas, as marcas também podem e devem pensar em outros corpos, né? Não necessariamente só o corpo de uma pessoa que a priori não tem nenhuma deficiência, né? Então, ter um olhar mais
ampliado, um olhar mais aberto para esse mercado, ele é muito importante. Sem contar nos próprios recursos que hoje a gente tem para acessar esses conteúdos, né? Então, as pessoas com deficiência visual que usam leitor de tela ou a própria ampliação da tela, né, por meio do Zoom, no caso de pessoas com baixa visão, as legendas, né, do closed caption, quando vão ver vídeos no YouTube ou em outras plataformas. Então, é também importante que a gente pare para pensar, né, como esse conteúdo precisa estar acessível e como as pessoas com deficiência não podem ficar invisibilizadas, né? A gente já está em 2020, já estamos vivendo uma pandemia e ainda precisando lembrar do óbvio, né? Então, acho que a gente precisa ficar atento a isso e prestar atenção a essas oportunidades, porque elas fazem toda a diferença na vida da pessoa, né? Acho que chega de olhar para o macro, vamos também olhar para o micro, não é mesmo? Eu sei de pessoas, especialmente homens cegos, que às vezes precisam trabalhar com camisa social, e aí às vezes é um pouco mais difícil ter essa noção da cor, que ou usam um aplicativo, até às vezes colocam uma etiqueta em braille. A gente, bem ou mal, vai... Uma etiqueta no cabide, né? Mas bem ou mal a gente vai se adaptando mesmo, né? Vai criando formas. Então, por exemplo, Ela aqui... pega uma camiseta verde. Eu e o Ricardo, a gente participou de uma corrida de rua e nós dois temos a mesma camiseta. Até a cor é igual. Só que o que a gente fez? A gente fez um truque. A camisa dele tem a etiqueta, então pelo toque eu sei que essa é a dele. E a minha, não. Então também é mais um truque que não requer prática, nem tão pouco habilidade, mas que ajudam. E isso pode ajudar também para pessoas que não têm nenhum resíduo visual e têm dúvida com as cores, quando elas compram, de repente, uma peça de roupa, 2 peças de roupa iguais, porém com cores diferentes. Imagem em preto e branco. Sai uma matéria sobre a invisibilidade das pessoas com deficiência na pandemia, e aí eu falei lá, depois eu te mando. Gente, 2020 você é uma mulher... Sem som. Imagem colorida. Bom, então, muita gente também me pergunta com relação à maquiagem, né? Já que é uma coisa que eu gosto e tudo. Eu, Lara, não tenho tantos produtos assim, exatamente para não me perder. E porque às vezes, sei lá, um produto de pele, quando dá certo, eu gosto de me manter nele. Mas, sei lá, né, batom, por exemplo, alguns produtos a gente acaba tendo mais de um, porque nem sempre você quer um batom de uma determinada cor. Mas, por exemplo, base ou BB cream no geral tem um só, então isso não dá confusão. Ela tateia os produtos num suporte redondo. Aqui eu passei BB cream, né, para conversar com vocês, mas eu tenho uma outra base que é uma embalagem completamente diferente. E a gente sabe, né, que base tem várias embalagens. Tem base líquida, base em pó, base que vem no vidro, base que vem na bisnaga, enfim. A indústria dos cosméticos, nossa, tem muita coisa. Mas, por exemplo, os batons... Ela pega 2 batons. Acontece de que quando as marcas são diferentes, no geral as embalagens são diferentes, né? Mas se eu tiver 2 batons da mesma marca, uma alternativa também é manter na caixinha... Coloca um dos batons numa caixinha. Calma aí. Manter na caixinha um deles. Aqui no caso eu não tô usando mesmo, mas um eu mantenho na caixinha e o outro fora. Então eu vou lembrar que esse é o batom que tem um determinado tom de vermelho amarronzado. Segura um batom 2 em 1. Esse batom aqui, eu tenho mais 2 que são com a mesma proposta, né? Que é aquele de longa duração. Você passa a cor e depois o verniz. Mas esse batom, ele é o primeiro que eu tive, é o que eu gosto mais, então ele tá sempre fora da caixa. No geral, os da caixa são especiais, assim, são os que eu não vou usar toda hora, o que vai me dar um pouco mais de trabalho. Lara pega né? e toca em 2 produtos. Então, o rímel eu não tenho mais que um. E aí, por exemplo, né, essas 2 embalagens do rímel e do corretivo são parecidas, mas o corretivo, a tampa dele é um pouquinho mais fosca e o rímel ele tem uma textura mais lisinha. Então é bastante baseado no tato também. Tira a tampinha de um produto. Aí tem umas coisas bem diferentes, né? Isso aqui é um iluminador que eu ganhei e que eu uso muito pouco,
porque às vezes eu não fico muito segura, mas Ela segura 2 lápis. esse lápis eu gosto muito porque ele tem essa esponjinha de Esponja na esfumar. extremidade. E então tem cores diferentes. Tá sem a tampinha e o outro tá com. Então é um jeito de eu saber qual é qual. Então a gente vai criando alguns truques mesmo para reconhecer, porque de fato eu gosto muito desse lápis com esponjinha e eu acabei comprando igual, mas deixei um com e um sem. E pau na máquina. A paleta, Lara né? abre um estojo. Muita gente mais ou menos decora a Tira um ordem plástico protetor, o pincel cai, ela o pega no ar. das cores, né? Então, de repente, sabe que numa extremidade estão as cores mais claras, na outras mais escuras, e isso é até meio padrão, assim, né? Da produção desse tipo de paleta. Então, também seria mais ou menos desse jeito. Aí, às vezes, a gente sabe que uma combina mais, que é a que você vai usar mais no dia a dia, decora a posição em que ela fica. Imagem em preto e branco, legenda. E sapato? Sapato é a caixa de sapato, mas eu não tenho modelo igual. Imagem colorida. Assim. Mas assim, algumas lojas não usam a caixa, usam o saquinho, né? O saquinho é legal porque você tocando o saco, você já sabe mais ou menos, né? Aquele saco de tecido, mais ou menos você já sabe qual é o sapato. Mas de verdade eu não tenho nenhum sapato igual. Tipo, sapato igual, cores diferentes. Hoje, já tive, né? No passado eu já tive. Mas, no geral, a gente vai um pouco pela caixa, por essa forma diferente de embalar de cada loja, né? De cada marca. Ou, às vezes, deixa na sapateira e vai sentindo mesmo, com o tato, o que quer vestir, né? Escolher. Ou tem esse meio de organizar. Em cima é sapatilha, embaixo é sapato, mais embaixo é chinelo, do lado tal é bota. Essa noção de organização, ela é bem importante também, né? Para pessoas com deficiência visual. Para que você tenha realmente como localizar as coisas. Porque senão você fica maluco. Se não tiver um mínimo de organização, assim, né? De saber o que é o quê, que lugar é esse, ainda que isso seja uma bagunça organizada, mas um lugar que você sinta que você consegue encontrar. Então, minha primeira gaveta tem camiseta, depois tem roupa tipo meia, calcinha, sutiã, embaixo tem a primeira camiseta tipo academia, daí embaixo tem a terceira gaveta, então eu sei descrever o meu armário para você, ainda que eu não esteja ali. Então, a minha terceira gaveta é com outros tipos de blusa e a quarta gaveta são os pijamas. Que é uma organização que, no geral, as pessoas costumam ter, né? Porque senão, na correria, no dia a dia, você fica meio maluco, assim, né? Então, às vezes, é aquela coisa dos cabides. Sei lá, do lado esquerdo são as roupas mais de inverno, do lado direito, de repente, são as roupas mais verão. Acho que são organizações que todo mundo, de alguma forma, acaba tendo, né? E é isso, acho que é legal esse tipo de papo que a gente tá tendo, para também as pessoas não ficarem com a impressão de que, nossa senhora, as pessoas cegas têm estratégias mirabolantes, né? No geral, não é tudo isso. No geral, eu costumo dizer o que é mais importante para a pessoa com deficiência visual, e eu tô falando isso baseado na minha experiência, é realmente conhecer as peças e conhecer aquilo que tem e ser dona das suas próprias vontades mesmo, né? Enfim. Legenda, looks por Lara. Há 2 vídeos na parte de baixo da tela nos quais ela segura uma bengala e gira mostrando a roupa. Então, nos dois, é um cropped preto com um nozinho. E o tal do nozinho, né, eu aprendi lá no começo que Camiseta ele curta. ajuda a chamar atenção para a região da cintura. Nos dois looks, Laço um feito na colar região da mais cintura. comprido, que também acaba chamando a atenção mais para isso, do alongamento, assim, do corpo. E aí já as escolhas das outras peças são Ela uma ajeita a blusa. saia, as duas são altas, mas uma saia terra
terracota, midi, e aí Um tom com de vermelho. um sapato preto mais alto, porque isso vai dar, né, uma ideia de alongamento pro meu corpo. Sapato vazado com uma pequena abertura na frente e salto Anabela. E essa saia, ela tem uns botões grandes e ela é alta. Então, na verdade, o cropped, ele não mostra a minha barriga, nenhum dos dois. E o outro já é uma saia estampada, mais curta, que vai mais ou menos na altura acima do joelho, no Com meio da desenhos de um coxa, esquilo mais ou segurando uma menos. noz. Só que aí com all-star amarelo, que já fica mais, sei lá, mais jovial, assim, já dá uma outra cara. Em Calçado de situações cano como curto. essa que eu acabo pedindo opinião para algumas pessoas, do tipo, para eu ir para tal situação, qual das duas saias e calçadas ficariam melhor? Que isso foi uma coisa que eu falei com o Dudu, entendeu? Que às vezes é nessa hora de mudar uma saia ou uma blusa que eu peço opinião para as pessoas, entendeu? O outro look é uma calça preta, um pouco mais sériazinha, com um body escuro com flores. E o Body mesmo azul escuro com sapato flores mais claras. alto, que é preto. Ele é um pouco mais sériozinho, então eu entendo que ele cairia bem numa reunião, em alguma coisa um pouco mais formal. Ele tem uma manga bem diferente e o body é uma peça bem interessante, Manga curta com assim, que babado. eu comecei a conhecer recentemente, mas ele de alguma forma dá uma modelada colã. no corpo também. Nesse mesmo look eu posso pôr esse blazer azul, que vai dar um tom todo, chama atenção, porque é um azul bem bonito. E o pessoal costuma gostar dessa combinação. Tem também um look Azul que caneta. é basicamente um vestido estampado, branco e preto, e uma sapatilha Vestido vermelha. sem mangas, branco com Porque largas já estampas que pretas. o vestido ele tem cores neutras, a gente joga um pouco de cor no sapato. O último look, na verdade, provavelmente ele é uma das coisas que eu acabo mais usando no meu dia a dia, assim, quando bastante casual, então uma calça jeans, de novo o all-star amarelo, uma camiseta e aí por cima uma jaqueta. E ela tem essa coisa da dupla textura, então o corpo, né, uma espécie Camiseta de branca com bolinhas coletinho, coloridas. jeans mesmo, e as mangas dessa jaqueta são um moletom cinza. E eu gosto muito porque também, de novo, cria aquela ilusão, para quem tá vendo, né, de destacar os braços, né, do corpo. Então eu gosto muito. Porque também pro clima daqui de São Paulo, né, de onde eu moro, eu acho que ela favorece muito. Logo do Panorama da Criação Inclusiva.